A mensagem que nós vamos refletir essa noite, ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde nós vamos ler. Esse é o texto básico da mensagem, mas eu peço que você manuseie um pouco mais a sua Bíblia hoje, porque nós também teremos outros textos bíblicos para lermos dentro dessa mensagem temática. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Essa é uma mensagem que eu venho orando há um tempo, buscando direção de Deus, para que ela fosse pregada justamente hoje, quando nós vivemos aí o pós-eleição e aguardando o resultado das eleições. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que é a palavra de Deus para você e para mim, nesse momento onde nós vivemos essa expectativa de um resultado de eleição, do que vai ser o país e o que será de cada um de nós e da população. Eu quero começar essa nossa reflexão usando de uma citação de alguém que lutou no passado, tanto na questão do racismo, mas também lutou em prol do cristianismo, que foi o pastor Martin Luther King Jr. E em uma de suas citações, ele fala sobre a igreja, e eu gostaria de fazer essa leitura. Está sendo projetado aqui para vocês, talvez não dê para todos lerem, mas eu vou ler aqui e peço que você acompanhe. O que o pastor Martin Luther King Jr. falou sobre a igreja no século passado. Ele diz assim: a igreja deve ser lembrada de que ela não é senhora e nem serva do Estado, mas a consciência do Estado. Deve orientá-lo e criticá-lo, mas jamais ser sua ferramenta. Se não reconquistar o seu zelo profético, a igreja se tornará um clube social irrelevante, sem autoridade moral ou espiritual. Mas se ela se libertar dos grilhões do status quo embrutecedor e recuperar a sua grande missão histórica, falar e agir de forma destemida e insistente sobre justiça e paz, poderá estimular a imaginação da humanidade e incendiar a alma dos homens, para que eles tenham também um ardente amor pela verdade e pela justiça. Uma citação a qual venho refletindo nos últimos meses e mais forte nas últimas semanas, desse que foi o pastor Martin Luther King Jr. Agora vamos olhar para a palavra de Deus, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 e 16, na sequência dessa citação desse pastor. Jesus Cristo, ele está aqui, meus irmãos, eu quero situar vocês, de começar a ler os versos 13, ele está aqui no início do Sermão do Monte, e ele está ali diante de uma multidão desgarrada, perdida, desorientada, cheia de mazelas, cheia de necessidades, e ao seu lado estão os discípulos. E aquilo que a gente já ensinou nessa igreja, o Sermão do Monte não é para a multidão, é para os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus. E Jesus está então falando para os seus discípulos, aqueles que o seguem, a seguinte expressão: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Continua no verso 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Encerrando a leitura desse texto, o verso 16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deixa a Bíblia aberta, feche seus olhos mais um momento, por favor, todos de olhos fechados. Eu te convido a mais uma vez colocar a sua vida diante de Deus. Coloca a sua alma, a sua mente diante do Senhor. Toda e qualquer inquietação que porventura possa
existir sobre você, coloca diante de Deus, ore a Ele e peça para que a palavra dEle fale fortemente ao teu coração. Senhor, fala conosco por graça e por misericórdia, nesse tempo de inquietação, de indagações, de preocupação, de expectativa. Continue falando com a minha vida, continue falando com o teu povo que se reúne neste lugar, com as pessoas que estão conectadas conosco, ouvindo nesse momento. Fala, Deus, com aqueles que vão ouvir depois, acessando as redes sociais. Fala, Senhor, através da tua palavra. Nós oramos assim, Deus, por graça e misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que Jesus falou aos seus discípulos há mais de 2000 anos atrás era da importância a qual eles tinham e o poder que estava nas mãos deles. Quando Jesus usa a expressão vós sois o sal aquele que conserva para que não apodreça o alimento. Sal também é aquele que vem e dá sabor. Sal é também aquele que conserva, e ele usa a expressão aqui também da luz. Luz, aquilo que brilha, aquilo que clareia, aquilo que dissipa as trevas. E Jesus está diante de quem? Diante de uma multidão sem sabor, uma multidão sem direção, perdida. E Jesus então olha para os discípulos e fala assim: gente, é o seguinte, vocês são aqueles os quais eu estou enviando para dar sabor, para dar vida nova para essa multidão que está aí. Vocês são aqueles que eu estou enviando para dar a luz, a direção, a tomada de decisão, princípios e valores de Deus para essa multidão totalmente perdida, desorientada, sem saber como viver, em quais princípios embasar a sua vida. E a palavra de Deus nos ensina na narrativa bíblica que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, lá nos Salmos. Jesus, quando usa a expressão luz para os discípulos, ele está dizendo: são vocês quem vão levar norte, clareza, direção, palavra de Deus, para que essas pessoas saibam como viver neste mundo apodrecido, perdido no pecado, corrompido. Essa multidão toda que está aí, vocês são o sal, vocês que estão sendo transformados pela convivência que estão tendo comigo. Vocês são aqueles que são chamados e os quais eu estou enviando para dar sabor, para dar vida nova para essa multidão. Jesus fala para os seus discípulos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por isso que a gente diz que o sermão do monte não é para a multidão, é para os discípulos. Não tem como Jesus olhar para a multidão e falar: vocês são o sal. Não entender nada, vocês são a luz. São os discípulos, os seguidores de Jesus, que são chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Agora é interessante que Jesus, ele não inaugura essa missão. Ele ratifica, ele reafirma essa missão, que é algo dado por Deus o Pai. E aqui eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis 12, verso 3, porque essa missão de dar sabor para a terra, de dar luz para esse mundo, de dar sabor na existência da vida das pessoas, isso é desde Gênesis 12, verso 3. Por isso nós estamos intitulando a mensagem de hoje como igreja, sal que salga e luz que brilha. Igreja só é igreja se ela for sal que salga e luz que brilha, porque senão para nada mais serve a não ser pisada pelos homens. Mas isso já iniciou desde Abraão em Gênesis 12, verso 3, quando Deus chama Abraão e fala para ele no verso 3: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus chama Abraão, Sara, e fala: olha, de vocês eu vou fazer uma grande nação, e vocês vão viver entre outras várias nações, e as outras nações não me conhecem, as outras nações não têm princípios meus, as outras nações não me seguem, mas vocês estão sendo ensinados com os meus princípios, vocês estão tendo direção minha, eu tenho dado vida, sabor para vocês. Então Abraão e Sara, vocês estão com essa incumbência missionária, de quando vocês entrarem em Canaã, estarem ali entre os heveus, jebuseus, heteus, ferezeus e todos os outros povos,
vocês vão entrar lá para dar sabor para eles. Quando Deus disse, olha, vocês entrem lá e os expulsem de lá. Lá é a terra de vocês. Mas Deus antes falou, não se contamine com a prática deles. Essa é a ordem de Deus. E como Deus já sabia que eles iam ser desobedientes, que iriam conviver com as nações que lá estavam, Deus estava orientando Abraão e Sara, que vocês sejam bênção na vida dessas nações. Em Juízes, capítulo 21, verso 25, vai um pouquinho à frente aí na sua Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, chegou, está ali. Juízes, capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. A palavra de Deus aqui é o momento onde o povo de Israel já está em Canaã, já estão habitando ali na terra prometida, e ainda não havia reis. Moisés morreu, Josué morreu, esse povo está sem uma liderança. E o que eles começam a fazer? Presta atenção, eles começam a olhar para os povos que habitavam Canaã e começam a imitar as atitudes daqueles povos que estavam em Canaã, e começam a viver fora dos princípios da palavra de Deus. Então Deus levanta juízes, tanto homens quanto mulheres. Para quê? Para que eles pudessem salgar, para que eles pudessem iluminar, trazer sabor ao povo de Israel que estava apodrecendo com o pecado das outras nações, trazer luz e direção ao povo de Israel que já não estavam mais seguindo os preceitos que Moisés os orientou, que Josué os orientou. Os juízes são homens e mulheres levantados por Deus para lembrar que o povo de Deus é um povo que tem que dar sabor, que tem que ser luz para os outros povos. E nesse período o povo de Deus se deixou ser influenciado pelas práticas do povo de Canaã. Também acontece em 1 Reis, capítulo 18, verso 17 e 18. Se você quiser abrir, você abra, senão pelo menos anote para conferir depois durante a semana. O profeta Elias, ele chama a atenção do rei. Pastor, por que o senhor está lendo essa narrativa do profeta Elias que chama a atenção do rei? Porque Elias, ele é um profeta, um homem levantado por Deus para chegar diante do rei, do governante da época, que tinha um reinado péssimo, um governo péssimo, e que chegasse diante do rei e falasse dos seus pecados, do seu governo errado. Mas Elias também é aquele que vai diante de todo o povo para levar luz, levar orientação da palavra de Deus e chamar o povo a se arrepender a Deus, chamar todas as pessoas para que se voltem para o Senhor. Nós vemos aqui Deus levantando homens e mulheres desde o passado para serem cheios da sua palavra e se colocarem diante de todas as pessoas e de governantes para falar a respeito daquilo que são os princípios de Deus. Eu pego aqui o exemplo de Jonas, um dos profetas menores. No capítulo 1, verso 1 de Jonas, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Primeira coisa, aqueles que oram para que o Brasil seja de Jesus, eu queria te orientar: não perca o seu tempo com essa oração. Faça outra oração que a Bíblia te ampara a fazer. Não use o salmo "Feliz a nação cujo Deus é o Senhor" para a nação brasileira, ou nem os americanos usarem para os Estados Unidos, e nem os japoneses usarem para os japoneses. Porque o salmo que diz "Feliz a nação cujo Deus é o Senhor" é um salmo específico voltado para a nação de Israel, aqui de fato era do Senhor, aqui de fato era povo de Deus. Mas haviam outras nações que não temiam a Deus. E nós vemos aqui o profeta Jonas sendo levantado por Deus para sair da nação chamada nação de Deus. O profeta Jonas, um dos profetas menores, que profetizou em Israel, mas agora Deus fala: vai profetizar para um governante que não tem nada a ver comigo, vai profetizar para uma nação assíria, Nínive, capital da Síria na época. Deus levanta o Jonas para profetizar para um governo que não temia Deus, que não tinha nada a ver com Deus. E Deus fala para Jonas: vai lá e prega
a minha palavra para eles. Depois nós vemos Deus levantando os profetas de Israel, povo de Deus indo falar dos pecados do rei, povo de Deus indo falar do pecado da nação. Nós vemos o profetismo de Israel, e assim como nós já ensinamos essa igreja, que o profetismo de Israel não foi para ficar adivinhando o futuro. O profetismo de Israel foi para denunciar o pecado do povo e dos reis. É para isso que mais os profetas foram levantados, para denunciar o pecado do povo e denunciar o pecado dos reis. E aí eu chamo a sua atenção, e esse texto eu gostaria, faço questão que você abra, está em 1 Pedro 2,9, onde o apóstolo Pedro, entendendo o chamado de Jesus, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, que nós lemos, quando Jesus chama os discípulos para serem sal da terra e luz do mundo, Pedro, de uma maneira diferente, vai fazer o mesmo chamado para a igreja de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, verso 9, é Pedro escrevendo às igrejas do primeiro século, dizendo assim: vós sois, eu vou ler resumido, nação santa, sacerdócio real, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo aqui com outras palavras: vocês todos, cristãos, que se dizem ser seguidores de Jesus, vocês todos são chamados para profetizar, vocês todos são chamados para anunciar a palavra de Deus, para que haja um novo sabor na sociedade, para que haja uma nova luz na sociedade, para que haja direção para a sociedade perdida, para que haja sabor para a sociedade apodrecida no pecado. Vós sois. E aqui eu volto ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13 a 16, onde Jesus olha para aquela multidão e volta o seu olhar para os seus discípulos e diz: está vendo aquela multidão ali? Vocês devem se embrenhar entre elas, estar no meio delas, e salgar e dar sabor novo. Aquilo que apodrece, aquilo que é pecado, ser abandonado por eles. Aquela multidão ali que está em trevas, perdida, não sabe se corre, se anda, se vai para frente, para trás, para o lado, não sabe. Eles não têm norte, não têm direção. Então vá até aquela multidão e seja direção para eles, seja luz para eles. Brilhe aquilo que eu tenho vivido e sido na vida de vocês, para que eles possam seguir. E concluindo a nossa reflexão, igreja, sal que salga e luz que brilha, a minha oração nessa noite, eu te convido a fazer essa oração comigo, é que Deus restaure o sabor, que Deus restaure o sabor da igreja, o seu sabor profético, que Deus restaure o brilho da igreja, o seu brilho profético, para que não sejamos insignificantes, e para que sejamos de fato gente que influencia, mas que não é influenciado por esse Deus incerto. Igreja, sal que salga e luz que brilha, de que forma nós podemos fazer isso? Através de cada pedra viva que você é, que eu sou. A igreja é formada de gente salva de Jesus Cristo, pedras que vivem, essas pedras que vivem fora do saleiro e que saem debaixo da mesa do alqueire para brilhar. Igreja de pedras vivas fora do saleiro, ou seja, além do prédio, além das reuniões, cada pedra viva dando sabor novo à sociedade, cada luz, cada pedra viva levando palavra de Deus, profetizando com ousadia, com coragem, dando norte, orientação às pessoas, mostrando o princípio de Deus a elas. Igreja, sal que salga e luz que brilha, leva sabor na vida de cada familiar. Você tem uma família que se expande no seu parentesco, eu tenho uma família que se expande no meu parentesco, além da esposa, filhos e filhas. Nós somos chamados para salgar, para dar sabor a essa família. Nós somos chamados para ser luz, para levar direção, palavra de Deus a essa família. Igreja feita de pedras vivas, que entende que Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo, ela dá sabor e leva luz para a vida daqueles que são seus colegas lá no colégio, na universidade, seja o curso que você faz.
quando as pessoas estão debatendo os vários temas que fogem do princípio da palavra de Deus, e você tem autoridade, liberdade constitucional brasileira para exercitar a sua fé e falar de valores e princípios de Deus nesses tipos de debate, que fala de valores morais e éticos, ser sal, dar sabor, ser luz, levar orientação para essas pessoas. Igreja que é sal que salva, e luz que brilha, é essa igreja que vive embrenhado na sociedade, na multidão de hoje, levando os valores e os princípios de Deus, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quem vai transformar vidas nessa nação, presta atenção, vidas, não a nação inteira. Não queira antecipar céu na terra, meu irmão e minha irmã. Não viva essa falsa expectativa. Céu será só no céu. Só lá 100% estarão os remidos do Senhor. Nação nenhuma na face da terra viveu em toda a história esse 100% de temer a Deus. Há religiões. Então, quando nós oramos a Deus e nós clamamos a Deus para que Deus mude a nossa nação, não espere que a nação inteira se converta, mas espere que pessoas se convertam e seja instrumento nas mãos de Deus para que pessoas se convertam. E aí, o que vai mudar as pessoas com seus valores morais e éticos? E aqui eu, na minha conclusão, quero fazer um link com as eleições de hoje, e sem entrar em pormenores, eu cansei e me desgastei de ouvir pastores fazendo campanha política para o candidato A e para o candidato B. E alguns até me questionam, e o direito de questionar, do porquê que eu não sinalizei, não apontei candidato nenhum. É porque o púlpito não é palanque eleitoral. É porque pastor não é cabo eleitoral de seu ninguém, como alguns amigos meus fizemos. E aí o que eu fico percebendo é uma terceirização da igreja para uma presidência da nação, para um governo de estado, para um senador e para um deputado. É uma terceirização da igreja. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o que alguns pastores, amigos meus, e talvez a sua preocupação, que é também um pouco a minha, mas não a ponto de perder a realidade daquilo que a palavra de Deus nos diz. Crente que é crente não vota em pessoas que aprovam o aborto, que aprova a vida do homossexualismo. Crente que é crente não vota em pessoas que aprovam o uso das drogas. Como que um crente vai votar nessa pessoa? Outro crente que é crente não vota em pessoa que aprova o armamento da nação. Crente que é crente... Meu irmão, quero dizer para você o seguinte: a lei nunca fez com que as pessoas fizessem o que deveriam fazer. Guardar as proporções. Nós parece que vivemos uma terceirização daquilo que é a função da igreja para governos. Por mais que o governo de uma nação aprove o aborto, sabe o que vai fazer uma mulher não abortar? Não é a lei que a ampara na nação, é se um crente pedra viva salgou e iluminou a alma e a mente dessa mulher, de que aborto não é a palavra de Deus, de que isso não é princípio de Deus. Ela não precisa de lei, o que ela precisa é de sal, é de luz, saltando e brilhando em volta dela. Porque mesmo tendo lei que ampara ou desampara, ela vai fazer. Se ela não conhecer a Jesus de Nazaré, se a luz do Evangelho não brilhar na vida dela, por mais que o governo aprove relações homoafetivas, se o governo aprovar ou não aprovar, eles vão continuar vivendo a relação homoafetiva da mesma forma. Sabe quem não vive em relação homoafetiva? Quando há crente pedra viva como eu e você, que salga e que brilha em volta dessas pessoas e mostra o Evangelho de Jesus. Qual que é o plano de Deus para a família? O que vai ser da família brasileira se fulano ganhar? Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra aqui. Sabe o que vai ser da família brasileira se o fulano ganhar ou não ganhar? Vai ser se eu e você, como pedra viva, formos sal e luz. Para de terceirizar para os governos aquilo que Deus jogou para a igreja.
Eu não vi, não sou contra, por favor, me entenda isso, respeito. Eu não vi nenhum profeta se candidatar a ser rei nas nações do passado para tentar mudar alguma lei. O que eu vi foi profeta anunciando a palavra de Deus e pregando contra o pecado. Quando eu olho para João Batista e ele entra lá no palácio de Herodes, ele entrou como profeta. E ele disse que o Herodes pecava, que a mulher dela pecava, e que fugia do princípio de Deus. E ele andava pelas ruas dizendo: gente, isso é pecado, isso não pode, isso fere o princípio da palavra de Deus. Ele não precisou de lei, de governar, para que mudasse. Porque o que muda o comportamento de uma pessoa não é lei. Aliás, se lei resolvesse, não haveriam tantos presídios no Brasil e no mundo inteiro. Se lei resolvesse, não existiriam tantos advogados. A lei, ela aponta para aquilo que eu e você devemos fazer, mas no fundo, nós só vamos fazer ou deixar de fazer se o Evangelho de Jesus Cristo estiver impregnado na nossa alma e na nossa mente. Porque se ele não estiver, não há lei que o proíba. Não há lei que o proíba. Mas pastor, se determinado fulano ganhar, ele vai aprovar o uso das drogas, o que vai ser do meu filho? Depende se você é sal, se você é luz. Mas mesmo assim, você o orientou e ele faz escolhas erradas. É porque o governo liberou. Não é só porque o governo liberou. É porque ele escolheu fazer. Ele quis fazer. Por mais que uma nação tenha leis, e possam dizer assim: mas nós precisamos tomar cuidado, porque se o candidato tal vier a ganhar, nós vamos perder a liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Para fazer o quê? Para viver o cristianismo? Eu lembro a mim mesmo, quero lembrar a você, meu irmão e minha irmã, você que está conectado conosco, aquilo que as pessoas têm acompanhado, que nós escutamos aqui nas Sagradas Escrituras, na escola dominical. A igreja do primeiro século perdeu a liberdade religiosa, e nem por isso ela deixou de viver o cristianismo. Nem por isso ela deixou de viver o cristianismo. Hoje há nações que não permitem liberdade religiosa, e são as nações onde mais tem cristão, mas cristão daqueles porreta, dos bons, que morrem, mas não negam o nome de Jesus Cristo. Às vezes nós queremos terceirizar para o governo aquilo que é função nossa, aquilo que é função da igreja. Cristão, pedra que vive, pedra que vive. A igreja do 1º ao 4º século nos fala da história dos apóstolos, que foram os primeiros mártires. Morreram porque não tinham liberdade religiosa. Eu e você que sabemos a palavra de Deus, Deus está te convidando e me convidando a orarmos sim pelos governantes. Eu sei que a Bíblia nos ensina isso, já pregamos isso. Devemos orar pelos que governam, para que haja paz sobre a nação. Nós devemos também viver a cidadania de escolher em quem nós vamos votar e olhar para todos os princípios. Eu sei, eu tomei todo esse cuidado que você diz que é tomado, de julgar os princípios e votar. Mas eu confesso para vocês, eu não botei nem um tiquinho de esperança em quem seja que for que vá ganhar essas eleições. Porque a história me mostrou que Deus é o governo, que Deus é aquele que comanda, que Deus é aquele que permite a história ir se desenrolando. E Ele que intervém quando Ele decide intervir. Mas uma coisa que Deus tem me ensinado, e aqui eu quero ler novamente aquilo que eu li da citação daquele que foi um grande homem que falou contra o racismo, que trabalhou sobre a liberdade e que também falou sobre a igreja como pastor. Eu quero que coloque de novo aí no telão o que Martin Luther King disse. Agora eu quero que você ouça para que tenha mais sentido a você e a mim. A igreja deve ser lembrada de que ela não é senhor e nem serva do Estado, mas a consciência do Estado. Sabe quando? Do pregar o Evangelho. Ser sal de verdade, sal que tem gosto, que não perdeu o gosto, ser luz que brilha. A igreja deve orientar o Estado, criticá-lo quando necessário for, mas jamais ser a sua ferramenta, porque eu vi de crente querendo ser ferramenta do Estado.
Ele continua dizendo: se a igreja não reconquistar o seu zelo profético, a igreja se tornará um clube social irrelevante, sem autoridade moral ou espiritual. Mas se a igreja, se ela se libertar dos milhões do status quo, enriquecedor, e recuperar a sua grande missão histórica, que eu li aqui desde o Gênesis, a sua grande missão histórica, de falar e de agir de forma destemida e insistente sobre justiça e paz, olha que ele termina dizendo: poderá estimular a imaginação da humanidade e incendiar a alma dos homens, para que eles tenham também um ardente amor pela verdade, paz e justiça. Não queira usar da lei para fazer as pessoas viverem um comportamento que agrada a Deus, porque nem o povo de Israel isso serviu. Isso Jesus veio e morre por graça. Não queira usar a lei para mudar o comportamento de uma sociedade. Não estou dizendo que não tem que ter lei, não tem que ter ordem, não é isso. Você quer ver uma sociedade ter mudança? É quando a igreja, de fato, ser feita de gente salva, de pedras vivas, que salva, que tem sabor, que é luz, que brilha, que orienta. Aí as pessoas, como diz Martin Luther King, e como diz Jesus Cristo de Nazaré, enquanto nasceu em Belém, enquanto ele é eterno, dentro dos céus, talvez as pessoas vão querer viver o que vocês estão propondo para aquelas vidas. Quando eu escuto falar da estatística de evangélico no Brasil, que passa da casa dos 40 milhões, a pergunta que sempre vem no meu coração pastoral, na minha mente, é: como que um país que tem mais de 40 milhões, que se dizem evangélico, está vivendo tanta tristeza como vive nesses anos? Alguma coisa, cara. Talvez desses 40 milhões de evangélicos tem muito sal que perdeu o sabor, tem muita pedra viva que já não brilha mais como luz, perdeu o sabor, se tornou insignificante, é um religioso, um cumpridor de ritos, um frequentador de prédio. Igreja que salga, igreja que brilha, essa é a esperança de qualquer nação. Essa é a esperança de qualquer nação. Enquanto eu lia nas últimas semanas, nos últimos meses, essa citação do Martin Luther King, eu falei: esse homem parece estar falando hoje. Esse homem parece estar falando hoje. Não sei quem vai ser. Se alguém já não se aguentou e viu aí, não quero saber daqui agora. Por favor, não fale, eu trabalho muito. Não sei quem vai ser o presidente do país. Não sei quem vai ser o governador do nosso estado. Não sei quem serão os senadores e os deputados. Não sei. Só sei que eu vou orar por eles. Mas eu não vou esperar deles mudança de uma sociedade. Porque o poder do Evangelho não está com eles. Está na mão de homens e mulheres que creem em Jesus Cristo. É minha função, é a tua função, de salgarmos e de brilharmos nessa sociedade, em meio a essa multidão. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, todos os olhos fechados. Senhor, mais uma vez nós oramos, te pedindo por misericórdia, te pedindo por graça, te pedindo, ó Deus, que a começar em mim, na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, na vida da tua igreja, que haja um novo sabor em cada um de nós. E aqueles, ó Deus, que talvez entre nós já está como sal, apenas com cara de sal, mas insípido, não salta mais, não tem sabor nenhum. Aqueles, ó Deus, que no meio da sua igreja só tem cara de luz, mas estão opacos, quase apagando, não brilham, não
salga por onde passa, não ilumina por onde passa. Traz um sabor novo a cada um de nós, Deus. Traz uma luz nova sobre a vida de cada um de nós, meu Deus. E nos faça ser igreja de sal de verdade, que salga, de luz de verdade, que clareia, que brilha por onde nós passarmos. E aí sim as pessoas, ó Deus, serem convertidas na obra do Teu Espírito Santo, através de um testemunho poderoso de cada cristão passando por onde ele passa, salgando, brilhando, iluminando. E assim, ó Deus, sabemos que as pessoas vão fazer e deixar de fazer as coisas, não por causa de lei, mas porque temem e tremem diante do Senhor, porque experimentaram do sal e da luz, e agora tem vida nova. Faz isso na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs. Faz isso na vida da tua igreja. E tem misericórdia de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vou pedir o pessoal da música vir aqui à frente mais uma vez. Nós vamos cantar mais um cântico.